Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje eu quero fazer uma análise do edital da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muita gente já deve ter visto que tá para abrir já, ou na verdade o edital já até saiu, só que a inscrição ela começa a partir do dia 3 de março. Tá? Se você estiver assistindo esse vídeo aí 3 de março para frente, até o dia 24 de março vai estar com inscrição aberta para esse concurso. E muita gente pode se interessar, primeiro porque é Banca VUNESP, segundo porque tem cargo ali que é só de ensino médio, tem cargo que é de ensino superior, então acaba abrangendo muita gente, e é do estado de São Paulo, então acaba que abrange realmente um público muito grande. E eu quero mostrar para vocês esse edital, para vocês poderem realmente tirar a própria conclusão, se é um edital, se é um concurso que vale ou não a pena você prestar de acordo com a experiência que você tem de prova. E ao final eu vou dizer se vale a pena ou não, e inclusive vou sugerir aqui se realmente é possível realizar algum tipo de conciliação com algum edital, né? Porque isso é também uma parte importante dos seus estudos. Olha, o estudo que eu vou estudar agora, realmente ele vai me servir para alguma outra coisa além desse concurso? Já que abrindo o edital, a prova vai estar muito próxima, né? Então você precisa depois aproveitar o seu estudo para alguma coisa. Vou colocar aqui na tela, então. A primeira coisa que a gente vê é realmente esse prazo que eu falei para vocês, vai até 24 de março a inscrição. Ainda não começou quando eu estou gravando esse vídeo, mas já começa a partir do dia 3 de março. Vamos ver aqui, primeira coisa que a gente se surpreende aqui. São, na realidade, 4 editais. Então tem um edital, né, que é aqui, mas na realidade ele é dividido em 4 editais de abertura. Eu não vou falar sobre os 4, eu vou focar principalmente aqui no técnico legislativo e analista legislativo. Mas primeiramente eu quero abrir aqui a partir do edital 2, só para vocês verem mais ou menos o que cai. Né, às vezes você tem algum tipo de formação específica e pode querer prestar esse concurso. Primeira coisa que a gente vê aqui são especialidades específicas. Então a gente vê aqui, por exemplo, técnico legislativo, mais para edificações. O outro aqui, manutenção e conservação. E qual que é a diferença desses aqui? São os requisitos que você precisa. Ele vê aqui e vem e fala, olha, você precisa de um curso nível médio e técnico em edificações. Aqui técnico em elétrica, técnico em telecomunicações. Depois a gente vê aqui especialidade fotografia, você precisa ser técnico em fotografia, tá? Então para quem tem esse tipo de curso técnico, pode dar uma olhada nesses cargos aqui, eles podem ser interessantes para vocês. Normalmente tem poucas vagas, mas também tem bem menos interessados. A concorrência ela fica menor em razão disso. O outro aqui nós vemos que é técnico em enfermagem e o outro técnico em saúde bucal, ok? Bastante concurso para cargos técnicos. Vamos ver o 3 aqui agora. No 3 nós vemos que você vai precisar de técnico em eletrônica, ok? Então a especialidade é áudio painel. O 4 a gente vê aqui que já está trazendo um cargo de auditor interno, são 4 vagas, e nessas 4 vagas ele fala aqui que você precisa de um ensino superior. Lembrando aqui, então, o salário já é até maior, 9.260. Você precisa de ensino superior em ciências jurídicas e sociais, ciências contábeis, atuariais, ciências econômicas ou ciências da administração. Cabe aqui várias faculdades. Se você fez direito, se você fez administração, você vai poder sim prestar esse concurso de auditor interno. Não é um concurso que eu vou focar muito aqui, tá? Mas ele tem um salário bem bom aqui, do 9.260. Né? E ainda tem algumas verbas a mais, tá? Um cargo interessante. Outro aqui, biblioteconomia. Outro, história, designer gráfico. Aí sim eles precisam de ensino superior, tá? Então ensino superior em designer gráfico. Não basta curso técnico aqui para os cargos de analista, e os cargos de analista pagam 9.260. Olha, diploma registrado pelo Ministério da Educação, comunicação social. A gente vê também de jornalismo, precisa de faculdade de jornalismo, relações públicas. Percebam aqui que esses têm poucas vagas, né? Algumas, realmente uma vaga só, e algumas um pouquinho mais. Análise de negócio e processos, tecnologia da informação, ciência da computação, gestão de projetos de TI, infraestrutura de TI, suporte técnico, web designer, análise de desenvolvimento. Enfermagem, aí agora aqui ensino superior em enfermagem, essa é a diferença do outro lá, para o técnico, simplesmente o técnico em enfermagem já bastava, aqui não, aqui precisa de ensino superior. Medicina também, ensino superior em medicina. Medicina do trabalho, específico aqui, especialização em medicina do trabalho. Engenharia do trabalho,
engenharia do trabalho, que precisa aqui de, então, uma engenharia de segurança do trabalho, uma especialização do curso de engenharia, serviço social, finanças. Temos aqui, então, vários concursos. Não é uma coisa que eu vou fazer aqui só porque eu sei que tem muita gente que é formado em direito. Eu vou ver com relação ao auditor interno, tá? Até para o vídeo ficar mais completo. Nós vemos aqui que cai, né, na prova objetiva. A primeira coisa que a gente vê, então, que tem prova discursiva e tem prova objetiva, tá bom? Então, temos aqui que escrever também. Agora, com relação à prova objetiva, nós vemos que cai conhecimentos gerais, língua portuguesa, administração pública, direito constitucional, direito administrativo, direito financeiro, diferente aqui do que a maioria das pessoas estão estudando, e conhecimentos específicos. Depois tem também a prova discursiva, que é a redação. Os conhecimentos específicos têm peso 2 e conhecimentos básicos peso 1. Vamos ver aqui só a quantidade de redações, isso daqui, tá? Provas discursivas que vão ser corrigidas, nós vemos que até a de 60, você tem que estar entre os 60 melhores para ter a sua redação corrigida. Vamos ver aqui o que cai para auditor interno. Para o cargo de auditor interno, conhecimentos gerais de língua portuguesa, administração pública, direito constitucional, realmente uma matéria mais extensa, uma matéria praticamente completa aqui, direito administrativo também, direito financeiro, aí é o que muda um pouquinho mais, né, do que o pessoal está acostumado. E vamos ver os conhecimentos específicos, né, o que cai. Auditoria governamental, contabilidade geral, contabilidade pública, controle interno e externo. Isso daqui talvez seja um concurso para quem está prestando, por exemplo, Receita Federal, tá, gente? Essa é a primeira coisa que a gente percebe aqui, embora permita, sim, que a pessoa que tem direito ela possa prestar, por exemplo. Eu entendo que é um concurso mais para quem presta, por exemplo, concurso de auditor fiscal da Receita. Vamos agora efetivamente para o que eu queria falar, né, que é esse concurso aqui de técnico e analista, que aí seriam os técnicos e analistas sem nenhuma especialidade. Primeira coisa aqui, técnico legislativo, a gente vê que são 46 vagas, um quantitativo razoável de vagas, 44 para ampla concorrência. O salário, vencimento 5.370, podendo ser acrescido da gratificação de representação no valor de 1.600. Olha aqui, então, o bruto dele já, pelo menos, né, no mínimo aqui, 6.900, praticamente R$7.000, tá? Esse o bruto, isso sem considerar ainda algum tipo de benefício que pode receber ali dentro. A única coisa que exige é o ensino médio, tá bom? Analista legislativo, o outro cargo de ensino superior, são 24 vagas, o salário já é maior, 9.260, mais essa gratificação de 2.100 e pouco aqui, 2.161. No fim das contas, nós vemos que pode chegar a pelo menos R$11.300, R$11.400, isso é o bruto mínimo, eu diria, tá? Porque às vezes tem até algum outro tipo de benefício lá dentro. O que precisa aqui é de diploma e de graduação. Você precisa ser formado em ensino superior e em qualquer área de formação. Vamos dando uma olhada. Então, isso daqui, lembrando, pessoal, não estou analisando edital antigo, tá? Estou analisando edital que já saiu, só não abriu ainda a inscrição. Ele fala que, olha, a inscrição ela começa 10 horas da manhã no dia 3 de março. Não perca a inscrição. Vai até 23h59 do dia 24. Quantas pessoas que eu vejo que perdem inscrição? Não seja uma dessas pessoas. Olha, você pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Tem gente que às vezes é brasileiro naturalizado, fica com receio de não sabe se pode prestar ou não. E a questão dos 18 anos de idade, você precisa ter 18 anos na data da posse, não na data da prova, tá? Isso é um cuidado que tem que ter também, porque às vezes tem gente de 17 anos que quer prestar o concurso, pode prestar sem problema. A taxa de inscrição, R$80 praticamente aqui para analista e R$62 para técnico legislativo. Para pagar, né, a taxa de inscrição, você vai utilizar um boleto que você vai gerar no site da VUNESP. Aqui, a partir do 2.14, ele fala que é possível você solicitar uma redução da taxa de inscrição. Olha, ele fala, o candidato poderá requerer redução a partir do 3 de março até o finalzinho do dia do 4 de março. Cuidado aqui, então, que é muito rápido esse prazo. Se você realmente tiver direito a essa redução, você tem que correr aqui, porque senão você não vai conseguir pedir depois.
E ele fala, ó, o direito da redução corresponde a 50%. Você pode, então, reduzir pela metade aqui o valor da taxa de inscrição. Diz aqui que será concedido ao candidato que cumulativamente preencher os seguintes requisitos. Primeiro, seja estudante regularmente matriculado em curso superior em nível de graduação ou pós-graduação. Olha, então a primeira coisa é você precisa estar estudando. Você tem que estar estudando, né? Então aqui é um benefício para os estudantes, considerando aqui que realmente estudante não tem dinheiro em regra, né? Tem estudante aí que é rico pra caramba, mas tem muito estudante que não tem nada de dinheiro. Eu mesmo era um estudante aí que não tinha nada de dinheiro. Então, o 2 aqui também, você precisa perceber remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou esteja desempregado. Se você for um estudante, normalmente tem muito estudante que trabalha junto e tem muito estudante que não trabalha. Você já vai ser um desempregado. E se você receber também menos de 2 salários mínimos, também pode pedir. A comprovação dos requisitos dispostos no item 2.15 será realizada conforme segue. Quanto à comprovação da condição de estudante, será aceito um dos seguintes documentos. Aqui a certidão, né? Aqui a declaração da sua faculdade. Então já corra atrás de pedir isso logo, porque você vai ter somente até o fim do dia 4 de março. Corre atrás disso para você poder pagar metade para fazer a prova. E outra coisa, carteira de identidade estudantil ou documento similar expedido por instituição de ensino público ou privada. Quanto à comprovação da renda, será aceito um dos seguintes documentos: recibo de pagamento, tal. Não vou falar todos aqui, depois você dá uma olhadinha no edital para poder realmente ver se você tem o direito ou não, né? É esse daqui. Quanto à comprovação de desempregado, também tem aqui os documentos que você pode comprovar que você é desempregado, mas interessante essa questão de você saber que pode pedir essa redução de 50%. Vamos lá, você vai mandar pelo próprio VUNESP, olha, acessar o link deste concurso público. Tá? Então preste muita atenção nisso, quem quiser realmente, quem puder ter esse tipo de benefício aqui, realmente vai valer muito a pena. Aí você tem que tomar os cuidados aqui, que a partir do 2.15 aqui para baixo, você vai vendo essas relações de tudo que você precisa apresentar. Agora, também é possível pedir a isenção, né? Uma coisa é a redução de 50%, outra coisa é a isenção. Para a isenção, nós vemos que o prazo também é muito pequenininho, então você tem que correr atrás rapidamente. Uma coisa interessante aqui, olha só. Ó, o direito da isenção será concedido ao candidato que preencha os seguintes requisitos. Quais requisitos que você tem que ter? Olha, comprovar as doações de sangue, que não poderão ser inferiores a 3 vezes em um período de 12 meses anterior à data de publicação deste edital. Então, se você é um doador de sangue, você pode aqui correr atrás de conseguir uma isenção dessa taxa de inscrição. Considera-se para enquadramento ao benefício previsto por essa lei somente as doações de sangue realizadas em órgão oficial, tal. A comprovação da qualidade de doador de sangue será efetuada através da entrega de documentos pedido pela entidade coletora. Gente, corram atrás já, então se você é doador de sangue, já corre atrás rapidamente desses documentos, porque senão você vai perder essa possibilidade de isenção, porque é muito rápido aqui, esse prazo é realmente aceleradíssimo. Para envio do documento e tal, o candidato deverá até 7 de março acessar o link próprio, acessar a área do candidato, envio de documentos e tal, você vai mandar aqui pelo site deles, né, as informações. Se você tiver participado já aqui numa função de jurado, você já pode também, não só pode, como você deve, você já precisa enviar a documentação relativa a isso, para caso você necessite desse tipo de informação para fins de desempate. Então não perde tempo, já manda também esse tipo de documentação, porque não adianta depois ficar reclamando. Ele já fala que o momento que você precisa enviar essa declaração, né, essa comprovação. Ele fala, olha, o candidato deverá encaminhar à Fundação VUNESP certidão, declaração, atestado ou outro documento público emitido pelo judiciário que comprove que exerceu a função de jurado. E fala que para o envio da documentação, o candidato deverá durante o período da inscrição. Tá? Então é durante esse período agora de inscrição que você tem que tomar esse cuidado de preencher que você exerceu a função de jurado, e você tem que já ir enviando esse tipo de documentação também. Não adianta depois querer dizer que foi jurado e não ter enviado a documentação necessária para isso. Caso você não seja uma pessoa com deficiência, então você não está declarando que tem nenhum tipo de deficiência, existe essa possibilidade aqui da condição especial. Existem condições especiais para a realização da prova. Você precisa de algum tipo de necessidade realmente diferente da maioria das pessoas, vamos dizer assim. Então você precisa
preencher lá no campo especial esse tipo de necessidade que você tem. Candidata lactante também tem que apresentar aqui a solicitação de necessidade de amamentação durante a realização da prova. Não esqueçam também de realizar esse tipo de requerimento, caso você seja lactante. E se for pessoa com deficiência também, é lógico que tem que também apresentar, né, essa comprovação posteriormente, né? Precisa se inscrever de uma forma diferenciada aqui. Olha, o candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições são compatíveis com a deficiência, né? Em cumprimento, tem a questão da reserva dos 5% das vagas para a pessoa com deficiência. Considera-se aqui a pessoa com deficiência, né? Então ele explica o que é uma pessoa com deficiência, tem uma lei específica para isso, e fala aqui que durante o período das inscrições precisa enviar o laudo médico, né? Precisa enviar aqui tudo que está descrito aqui nesse 4.6. Fique muito esperto, caso você esteja nessa condição de pessoa com deficiência, é necessário então mandar esse tipo de documento aqui, laudo médico, tá? E outros documentos também. Dando continuidade, agora nós temos também essa possibilidade de inclusão do nome social. Isso daqui se aplica somente para as pessoas transexual ou travesti, conforme diz aqui o decreto, tá bom? Então, se você tiver nesse tipo de situação que você quer se utilizar do nome social para o tratamento, você pode se utilizar. Um cuidado aqui, gente, nome social não é apelido, tá? Isso daqui é para realmente uma pessoa que seja, como diz aqui o decreto, né? O decreto diz transexual ou travesti. No capítulo 6, ele traz aqui um sistema de pontuação diferenciada para pretos, pardos e indígenas. Ele fala que, primeira coisa, você precisa indicar no momento da inscrição se vai fazer o uso do sistema de pontuação diferenciada. Vamos entender como funciona esse sistema de pontuação diferenciada. Fala que para realizar a inscrição, o candidato que se declarar preto, pardo ou indígena, que optar por utilizar o sistema de pontuação diferenciada, deverá efetuar os procedimentos gerais, né? Então ele fala que você precisa se inscrever como todo mundo, precisa fazer a mesma coisa que todo mundo. E qual que é o benefício aqui? Ele fala que os candidatos que fizerem jus ao sistema de pontuação diferenciada serão beneficiados mediante acréscimo na pontuação final, conforme fatores de equiparação especificados no decreto número 63979. Primeira coisa, para ganhar esses pontos, você precisa ter uma autodeclaração, a pessoa precisa se declarar preto, pardo ou indígena e declarar que não foi eliminado em nenhum concurso aqui, nem teve anulada aqui a nomeação dele em razão de algum tipo de falsidade de autodeclaração. Precisa manifestar o interesse em utilizar a pontuação diferenciada, porque além de se enquadrar aqui como preto, pardo, indígena, pode ser que ele não queira participar desse tipo de pontuação diferenciada. Aqui também, durante o período das inscrições, é necessário que, especificamente esse candidato que se declarou preto ou pardo, ele precisa mandar uma foto de frente, tá? Então traz todas as especificações aqui. Não esqueçam de olhar essas regras, você precisa mandar isso no ato da inscrição. Especificamente também para quem se declarou índio, precisa desse registro administrativo de nascimento do índio. Muito cuidado com essas informações aqui. Caso você esteja concorrendo dessa forma, você precisa sim tomar esses cuidados. Ele traz aqui então depois o cálculo de que forma que vai ser essa pontuação diferenciada, como que ela vai servir aqui para poder realmente fazer aquele ranking, né, das pessoas. Tá, então ele está trazendo aqui aos candidatos pretos, pardos ou indígenas que fizerem jus à pontuação diferenciada, o valor apurado terá como referência a nota final da prova objetiva. Aqui a pontuação diferenciada ela serve para a prova objetiva e não para a prova discursiva. A fórmula do cálculo da pontuação diferenciada a ser atribuída é a seguinte. Aqui, PD, pontuação diferenciada. Diferenciada a ser acrescida às notas em cada fase do concurso público de todos os candidatos que manifestarem interesse em participar da pontuação diferenciada. Aí ele vai colocar MCA, que é a pontuação média da concorrência ampla. Então, pontuação média da concorrência ampla entre todos os candidatos que pontuaram. Então, vamos dizer que a média ali das pontuações, vamos dizer ali de 0 a 100, né, 100% foi 60%. Então, ele vai pegar os 60 ali, entre todos os candidatos que pontuaram, excluindo-se os inabilitados, entende-se por ampla concorrência todos os candidatos que pontuaram e não se declararam como pretos, pardos ou indígenas. Tá? Então, ele vai pegar aqui, excluindo a nota de quem está concorrendo aqui nesse tipo de pontuação diferenciada. Então vai pegar aquele 60, vai pegar esse MCPPI, que é a pontuação média da concorrência PPI, que é preto, pardo, indígena,
entre todos os candidatos que optar, tal. Então, ele vai pegar ali, por exemplo, 60, que foi a média do geral, e normalmente ele está considerando aqui que vai ser menor a média do preto, pardo e indígena. Então, vamos dizer que um foi 60, o outro foi 58, ele vai pegar 2, tá? Vai ficar 2 e vai dividir pelo MCPPI, que é, por exemplo, aqui o 58, tá? Que eu estou usando como exemplo, vai ficar 2 dividido por 58. Aí a fórmula para aplicação da pontuação diferenciada é a seguinte: a nota, né, NFCPPI, que é a nota final na fase do concurso público, vai ser então 1 mais PD, que é o que a gente acabou de fazer aqui, que é, por exemplo, 2 dividido por 58, que é 1 dividido por 29, né, 1 dividido por 29, vai ficar 1 mais 1 sobre 29 vezes NSCPPI, que é a nota simples do candidato beneficiário. É aqui um critério, um fator de aumento de nota, vai aumentar um pouquinho ali a nota da pessoa. Bom, não deve aumentar muito, deve aumentar pouca coisa, a não ser que realmente a diferença de nota da média das pessoas, da ampla concorrência e a média de preto, pardo e indígena for muito diferente. Se a diferença for muito grande, aí essa pontuação de diferencial ela vai acabar sendo muito grande. Se a diferença for muito pequena, a média geral e a média de preto, pardo e indígena for parecida, aí essa pontuação diferenciada ela vai ser muito pequena. Aqui, bem diferente, então, do que a gente está acostumado com concursos públicos. Normalmente, o concurso público ele traz um percentual, né, para preto, pardo e indígena. Aqui ele está trazendo uma pontuação diferencial, por isso que ele não traz aqui uma quantidade de vagas específicas para preto, pardo e indígena. Ele traz aqui uma pontuação diferenciada. Uma coisa importante também que ele diz aqui é que se a média do preto, pardo e indígena for maior do que a da ampla, aí não vai se utilizar da pontuação diferenciada. Mas beleza, chegamos aqui na prova, capítulo 7, como que vão ser essas provas. Primeira coisa, a gente vê técnico legislativo, o que vai cair para técnico legislativo, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, além da redação. Para conhecimentos gerais, nós vemos que tem 10 questões de português, 9 de raciocínio lógico, 8 de informática e 8 de redação oficial. Gente, redação oficial não é a mesma coisa que redação. Redação oficial são aquelas regrinhas de como se escrevem textos, como se escreve ofícios, como se escreve aqui utilizando os pronomes de tratamento correto para as autoridades. É isso que traz a redação oficial. Existe um manual de redação oficial e é isso que vai ser cobrado. Já que você vai trabalhar na Câmara, você precisa saber ali fazer os ofícios, precisa saber as regrinhas ali, são regras de tratamento principalmente. Nós vemos aqui então, né, realmente o conteúdo programático muito parecido aqui com a maioria dos concursos para conhecimentos gerais, exceto pela redação oficial, que não é em todo lugar que cai, e temos conhecimentos específicos que a gente já vai falar a respeito do que cai aqui nesses conhecimentos específicos. Além da redação, lógico, e lembrando aqui que questões são 25 para conhecimentos específicos, mas elas têm peso 2. Vamos ver quantas questões totalizam, então 10 mais 8 mais 8, 16, 26, mais 9, 35 questões aqui de conhecimentos gerais, mais 25, então são 60 questões ao todo, sendo 25 de conhecimentos específicos, peso 2. Já para analista legislativo, nós vemos aqui que não cai informática, né? Então língua portuguesa tem, raciocínio lógico também tem, não tem informática, também não tem redação oficial aqui em conhecimentos gerais, mas nós vemos organização do poder legislativo. Aqui regras de regimento interno, regras de Constituição, a gente vai ver ainda o conteúdo programático e temos os conhecimentos específicos também. Da mesma forma nós vemos aqui, olha, 12 mais 12, 24, 25, 35 também conhecimentos gerais e mais 25 conhecimentos específicos, peso 2. Mesma coisa também tem redação, peso 1. A prova objetiva ela vai constituir de questões de múltipla escolha com 5 alternativas, sendo que somente uma delas vai ser correta. Aqui, mesmos moldes de, por exemplo, FGV, FCC, não é igual a CESP, que é verdadeiro ou falso. Aqui ele vai te trazer 5 alternativas. Outra coisa,
A prova objetiva ela vai ser aplicada simultaneamente com a prova discursiva. Em 4 horas e meia você vai resolver todas as questões da prova objetiva e também vai fazer a sua redação. Importante é que a prova discursiva não é um estudo de caso e sim uma redação mesmo. Ele fala, olha, será composta de um tema de redação. Provas vão ser aplicadas em São Paulo, tá? A não ser que realmente haja algum tipo de impossibilidade, aí ele poderia aplicar a prova em alguma outra cidade, mas realmente o normal é que a prova seja aplicada em São Paulo. Qual vai ser o dia, então, dessa prova? Ele fala que a prova objetiva vai ser realizada no dia 1º de maio de 2022. A partir de agora, março, que nós estamos, temos mais ou menos 2 meses até essa prova. Fala que o cargo de técnico legislativo vai ser no período da manhã e o de analista legislativo no período da tarde. Isso daqui possibilita que você preste as 2 provas, caso seja do seu interesse. Vamos ver a quantidade de redações que vão ser corrigidas, então, para a gente poder saber. Se você tiver dentro desse quantitativo, você vai ter a sua redação corrigida. Se você não tiver dentro desse quantitativo, você não tem a redação corrigida. Isso aqui a gente chama de cláusula de barreira. Vamos entender aqui como que vai ser. Para técnico legislativo, nós vemos que vão corrigir 460 redações e para analista legislativo vão corrigir 240 questões. Ele fala que se houver empate na última colocação, 240, 241, 242, aí ele vai pegar e vai fazer uma análise de um critério de desempate já no capítulo 11. Isso daqui é diferente também, porque normalmente as provas elas costumam corrigir de todo mundo que empatou. Então vamos dizer que 240, 241, 242, normalmente as bancas elas pegam e corrigem de todos esses. 242, 243, independente, todos tiraram, por exemplo, 60, 60, 60, 60, corrige de todos. Aqui não. Aqui ele está falando que vai ser utilizado um critério de desempate do capítulo 11. Se você não tiver dentro dos 240, você vai cair fora. A prova objetiva, apesar de ter 60 questões, ela vai ser avaliada dentro de uma escala de 0 a 100 pontos. E a nota da prova, ele fala que prova objetiva vai ser obtida na fórmula NP, que é a nota da prova, igual a SP, que é o somatório dos pontos do candidato na prova, vezes 100, vezes 100. Então vamos dizer que você de 60 acertou lá 45 vezes 100, né, dividido pela pontuação máxima da prova. Que, né, isso daqui realmente para você poder colocar a sua nota numa escala de 0 a 100. E lógico, eu tenho que levar em conta também a sua pontuação, que algumas têm peso 2, né, algumas têm o dobro do peso. Da mesma forma, a prova discursiva também vai ser avaliada na escala de 0 a 100. E se você não tiver pelo menos 50 pontos, assim como na prova objetiva também, se você não tiver 50 pontos, que é o mínimo, você já vai estar eliminado. A pontuação final vai ser uma mera somatória das notas obtidas na prova objetiva e prova discursiva. No capítulo 11 a gente vê aqui que são trazidos os critérios de desempate, que eles vão ser utilizados inclusive para correção da redação. Então o critério de desempate vai ser extremamente importante aqui, principalmente nessa prova. Depois eu vou deixar, né, depois vocês leem aqui o edital, vai estar lá no site da VUNESP e vocês podem ter acesso. Eu vou deixar também na descrição aqui o link do edital, que caso você precise é só acessar o meu vídeo também. Outra coisa importante que a gente vê aqui nas disposições finais já do edital é que o prazo de validade do concurso ele é de 2 anos, contado da data da publicação da homologação, prorrogável por uma única vez e por igual período. É possível que o concurso tenha, então, um prazo de validade de até 4 anos no máximo. Mas, no mínimo, nós vemos aqui que vai ter essa validade de 2 anos. Durante esse período, eles podem nomear quantas pessoas eles quiserem. Não precisa ficar ali limitado à quantidade de vagas que estão sendo trazidas no edital. E o que fazem esses cargos? O que o técnico legislativo faz e o que o analista legislativo fazem na ALESP, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? As atribuições, técnico legislativo, ele efetua atividades administrativas. Tá, então aqui, atividades administrativas de uma forma geral, competem os ocupantes, além das atribuições aqui, competência da unidade administrativa de lotação do servidor, tal. Né? Então, basicamente aqui, acompanhamento de documentos, também qualquer tipo de atividade de natureza técnica, suporte ao desenvolvimento de atividades desempenhadas, tá? Análise. Aqui é muito genérica realmente a atuação do técnico legislativo, assim como a do próprio analista legislativo, né? O analista legislativo também
executa atividades multidisciplinares que exigem desenvolvimento, aplicação de conhecimentos teóricos, tecnológicos, metodológicos. Também, de certa forma, é uma atuação mais genérica aqui. Ambos cargos a gente viu que não tem especialidade. Então, ambos aqui têm uma questão de acompanhamento de processo, de aqui trabalhar com questão administrativa também, mas especificamente para o analista a gente vê emissão de pareceres, laudos e perícias técnicas. Nada impede que o técnico legislativo no dia a dia acabe atuando dessa forma também. Muito importante, conteúdo programático. Vamos analisar agora o conteúdo programático dos dois cargos. Então fala aqui, toda a legislação e jurisprudência devem ser consideradas com as alterações e atualizações vigentes até a data da publicação. Isso daqui, em tese, tá, gente? Em tese, significaria dizer que após a publicação, tudo que vier de modificação de lei, por exemplo, não poderia ser cobrada. No entanto, né, a VUNESP ela tem utilizado aí de um subterfúgio, né, uma forma de fugir, de escapar essa regra aqui, que causa mais confusão do que ajuda, porque ele fala assim, olha, legislação e julgados com entrada em vigor após a publicação do edital poderão ser utilizados quando supervenientes ou complementares. Bom, se for algum tipo de legislação ou julgado que seja relacionado aos tópicos do edital, ele pode ser utilizado. Mas aí, gente, acaba gerando uma insegurança jurídica grande aqui. A regra é, então, tome cuidado com todo tipo de atualização. Ainda que não caia, você tem que saber que pode cair. É isso que a VUNESP está falando. A regra é não cair, mas se cair, a gente também não vai anular por causa disso, tá? Então, tomem cuidados também com as atualizações. E mais uma coisa, né? Ele fala todos os temas englobam também a legislação que lhes é pertinente, ainda que não expressa no conteúdo programático. Então, por exemplo, está falando, olha, os atos administrativos. Pode ser que ele não esteja dizendo assim, olha, lei número tal, tal, tal. No entanto, você tem que saber que a lei pode ser cobrada, ainda que não esteja escrito o número da lei. Você tem que saber que se aquele assunto é tratado naquela lei, é porque aquela lei pode ser cobrada também. Então vemos aqui ensino médio completo, cargo de técnico legislativo, conhecimentos gerais de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, a gente já conversou sobre isso daqui, redação oficial também. E nós vemos para conhecimentos específicos, noções de direito administrativo, lembrando aqui que são 25 questões de conhecimentos específicos, noções de direito administrativo, caem aqui, né, algumas regras de lei estadual também, a gente vê aqui alguma lei estadual, noções de direito constitucional, cai bastante coisa de direito constitucional, bastante coisa mesmo, aqui ó, do artigo 70 a 75, 163 aqui para frente, né, então algumas coisas também da Constituição do Estado de São Paulo, noções de administração pública e noções de orçamento público. Ó, lembrem disso, então, administração pública e orçamento público, para mim, são as principais diferenças de outros editais que caem aqui para técnico judiciário, por exemplo, né, que acaba diferenciando questão de administração pública e orçamento público, que não são cobrados em todos os concursos. Na verdade, tem muitos que não cobram essas matérias. E para ensino superior, português, raciocínio lógico, organização do poder legislativo, a gente vê aqui que são algumas resoluções da própria Assembleia Legislativa, conhecimentos específicos, cai direito administrativo, direito constitucional, administração pública e orçamento público. A gente vê que são editais muito parecidos, esse de analista legislativo e o de técnico legislativo são realmente concursos. É um concurso que ambos cargos, se você vai prestar um, vale a pena que você preste o outro. Agora, vamos dizer que você está se preparando para um concurso de oficial de promotoria, por exemplo. Vale a pena prestar esse concurso daqui? Eu diria que não, por conta de administração pública e orçamento público, além de todas as regras de estadual mesmo, né? Regras de legislação estadual e regimento da própria Alesp. Eu diria que não vale a pena prestar esse concurso, a não ser, gente, que você esteja se preparando, por exemplo, para um concurso de técnico judiciário do STJ. Aí eu já vejo com bons olhos, porque se você está prestando esse concurso, você já vai ter que se preparar para administração pública, para orçamento público, uma matéria mais longa de direito constitucional, por exemplo, aí sim vale a pena. Agora, se você está prestando oficial de promotoria, se você está estudando também para TRE,
eu entendo que não vale a pena aqui brecar o seu estudo para começar a estudar para isso daqui, porque realmente tem matéria muito diferente, tá? E, gente, o meu canal aqui eu tenho diversas aulas, inclusive, que vão contribuir com o seu estudo para a Alesp, caso você queira prestar a Alesp. Tenho vários conteúdos, basta você saber filtrar bem, saber utilizar bem as playlists do canal também, para você poder aproveitar ao máximo o tipo de conteúdo que eu tenho aqui, tá? Gente, se inscreva no meu canal, né? Me ajude compartilhando também o vídeo, curtindo, né? Comentando aí com seus conhecidos a respeito do nosso canal. Se você faz faculdade de Direito, converse também com seus amigos, para eles poderem saber que aqui no canal a gente tem sempre conteúdo para poder agregar na sua preparação para concursos públicos, tá bom? Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar depois nos comentários dizendo se gostou ou não, tá? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.